Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de como começar dentro do mercado imobiliário. Espero que vocês possam realmente aproveitar e consigam utilizar dessas dicas para ter o máximo de resultado possível. O primeiro deles eu trago com use a tecnologia. Antes de entrar, não esquece de curtir, já salva lá, ativa o sininho e vamos lá, vamos para o conteúdo. Em relação à questão da tecnologia, crie uma presença online. Sites e redes sociais são fundamentais para divulgar os seus imóveis e atrair novos clientes. Invista em uma página no Instagram, LinkedIn, Facebook e todas as redes sociais são fundamentais. Essa parte de construir um bom catálogo, de tu realmente ter muito bem organizada essa presença, ela faz com que tu comece a ter mais autoridade, mais relevância. Hoje a gente está numa nova era onde as pessoas entram numa Shopee da vida, numa AliExpress e compram automaticamente sozinhas. No mercado imobiliário isso não vai acontecer, mas ela pode assim comprar 80% já do negócio. Como assim? Se ela conseguir ter acesso ao teu catálogo, ela olhar o teu material, se ela consegue olhar dentro o que tem, ó, esse aqui me interessam mais. Daí talvez ela vai querer fazer uma visita nestes. Por quê? Porque tu já tem isso bem organizado. Tem pessoas que preferem o processo de sentar com o corretor e o corretor fazer todo esse filtro e buscar as opções. Mas tem muita gente que não, tá? Tem gente que realmente prefere estar tranquilo em casa, ele tá de noite olhando e ele já faz uma seleção. Então a gente tem que entender que os clientes, muitos estão cada vez mais independentes, então tu tem que ter um portfólio realmente muito completo. Ao mesmo tempo, utilize plataformas imobiliárias como a LX, Viva Real, Zap Imóveis, para divulgar os imóveis que você está negociando. É importante que você utilize as plataformas, vai muito de estratégia de imobiliária para imobiliária, mas ao mesmo tempo eu gosto de realmente trazer o que nós utilizamos como muito importante hoje na imobiliária. É fundamental que tu tenha um bom site organizado e além de ter um bom site, tu tem o Instagram. Hoje essas duas ferramentas elas são muito fortes e depois pode complementar com todas essas ferramentas que a gente falou aqui, OLX, Viva Real, Zap Imóveis. Todas elas podem te ajudar a vender mais. Tem que sempre avaliar o custo-benefício, porque às vezes tu investindo em tráfego pago, tu tem mais resultado do que colocando na plataforma. Então, sempre tem que ir testando de acordo com a tua empresa. Tem empresas que dão muito certo através da plataforma, tem empresas que acabam não utilizando. Invista em fotografia profissional. Gente, essa parte aqui, ela realmente faz a diferença. E eu digo fazer a diferença porque na parte de fotografia profissional, tu pode inclusive estar utilizando toda essa parte de conhecimento para realmente se desenvolver, para realmente conseguir ter mais resultado. E essa parte da fotografia profissional pode ter um profissional realmente especializado que faz total diferença. Por exemplo, eu faço todos os meus vídeos com Filmmaker, que foi um estágio no início, obviamente, que eu cruzava e cabeceava, ou seja, eu que tinha que fazer todo o material, eu gravava e por questão de custos, porque eu estava começando na profissão. Mas a partir do momento que tu começa a evoluir, é importante que tu busque profissionais capacitados que são especialistas naquela área. Tá, mas eu ainda não consigo, eu estou começando, por isso que eu estou vendo esse vídeo. Se tu está começando, começa, quem sabe, a investir, porque hoje em dia com a internet tem cursos sobre fotografia imobiliária. Tu vai pagar pelo curso às vezes 100 pila, 150 pila. E ele com certeza ali vai ter várias dicas que vão te ajudar, tu que não é da área, a tu já errar menos. Claro que depois pode profissionalizar, mas isso já te ajuda a dar um passo a mais, saber os detalhes, como tirar realmente uma boa fotografia, porque a gente sabe que foto muito é iluminação. Então, se tu consegue utilizar a teu favor, tu consegue ter realmente, digamos assim, um melhor resultado, um melhor aproveitamento. Mas é fundamental que tu consiga criar a melhor experiência tanto de fotos como vídeos, porque isso vai atrair o teu cliente para o catálogo e fazer com que realmente ele se prenda mais, porque tu tem um material melhor. Outra coisa, e suas habilidades de comunicação. Comunicação, gente, oratória, tu falar em público, tu conseguir se comunicar bem com o cliente. Uma dica que eu sempre trago, assim, em todos os treinamentos que eu faço, é que a gente tem que entender que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Como assim? Uma boca e dois ouvidos? Deus nos criou assim, por quê? Porque tu tem que aprender a escutar mais e falar menos.
Por quê? Porque a partir do momento que a gente escuta o cliente, na maioria das vezes o cliente está de saco cheio daqueles atendimentos robóticos, que tu já tem um script pronto e tu já sai jogando pra cima dele. Às vezes uma simples pergunta de no que eu posso te ajudar? E hoje tu pretende fazer mais ou menos como? Então tu começar a entender, perguntar pra ele, porque a maioria das respostas está com ele. Só que às vezes as pessoas não perguntam. Se tu tem alguma dúvida, pergunta mais um detalhe. Obviamente que tudo que tu perguntar é fundamental que tu anote. Por quê? Porque senão tu vai lá, pergunta, não anota. Daí passa uma semana, tu tem que ver outra coisa com ele, tu pergunta a mesma coisa. Ele já viu que tu não é profissional porque tu não anotou, tu não guardou essa informação porque isso ele já te passou. Então isso também é fundamental. Mas essa parte de comunicação, essa comunicação tu tem que buscar, obviamente, gatilhos mentais, tu consegue estar utilizando técnicas de persuasão. Aqui a gente botou algumas coisas. Você estará constantemente lidando com clientes, seja para vender, comprar ou alugar imóveis. Boa comunicação é essencial para entender a necessidade dos clientes e para apresentar as ofertas de maneira clara e persuasiva. Quando a gente fala de persuasão, muitas pessoas pensam assim, poxa, mas aí tu vai manipular alguém? Manipulação é diferente de persuasão. Por quê? Muitas vezes a manipulação tu vai fazer algo contra a vontade do cliente e levando para algo que seja benéfico somente para você. Isso é manipulação. A persuasão, tu vai persuadir ele, tu vai, digamos, trazer gatilhos mentais para fazer com que ele se interesse mais pelo teu produto. Como tu trabalha com o mercado imobiliário, é um produto que ele valoriza, que realmente tu está ajudando ele a realizar um sonho, às vezes tu só vai usar a persuasão para ajudar a vencer alguns medos do cliente. E lá na frente ele vai te agradecer, porque o bom do mercado imobiliário é que sempre valoriza. Tu sempre tem um crescimento, uma evolução daquele imóvel. O bom também é que é imóvel, então ele vai estar lá, aquele dinheiro vai estar guardado. Ele não consegue, assim, tomar uma decisão rápida, vender da noite para o dia e gastar esse dinheiro em outra coisa que talvez não fosse dar tanto resultado. Então o bom do imóvel é que até por ele ser um pouco mais imobilizado, ele dá mais solidez. Então tu realmente solidifica o teu patrimônio. Outra dica da comunicação é a responsabilidade de fazer com que o outro entenda é do comunicador. Então se por acaso tem algum erro de conversa que o cara não entendeu, que tu explicou alguma coisa, quer dizer que tu tem que rever. Por quê? Porque a responsabilidade sempre é do comunicador. Nunca é de quem está entendendo. É papel do comunicador conseguir se comunicar a ponto de que a pessoa que ele está atendendo entenda. E se a pessoa não entendeu, a culpa é dele. Então isso a gente tem que ter claro para buscar melhorar, buscar aprimorar. Desenvolva habilidades de negociação. Sendo sempre transparente e honesto com seus clientes, lembre-se de que muitas vezes o trabalho de um corretor é ajudar as pessoas a tomar decisões difíceis, ou seja, que tem um valor agregado bem alto. Então, quando a gente está falando que tu ajuda ele a tomar essa decisão, primeira coisa que tu tem que ter claro é a tua ética profissional de realmente entender a necessidade do cliente e oferecer. Eu sempre digo que a mesma faca que se usa para fazer um churrasco e cortar a carne é uma faca que pode ser usada para matar. Então, tudo está na mão de quem está utilizando. Então, quando tu está fazendo um trabalho dentro do imobiliário, tu tem que ser muito responsável para ver o que tu está fazendo, entender o que realmente ele quer para oferecer algo correto, algo que realmente faça sentido para o cliente. A partir do momento que tu segue à risca essa ética profissional e realmente tentar entender o cliente, e eu digo, o entender o cliente é realmente buscar o melhor produto que satisfaça as necessidades dele. Às vezes não é possível, porque às vezes o cliente, a gente fala que é a questão do cobertor curto, né? Que ele puxa muito para tapar o peito, o pé fica de fora. Isso acontece na maioria dos clientes. Às vezes o cliente não tem o dinheiro para comprar o que ele deseja. E às vezes tu tem que ser claro que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter o melhor possível, que ali na frente ele vai continuar juntando dinheiro, se preparando, ele fazer um upgrade, ele ir evoluindo, porque isso faz parte do ciclo da vida. A gente melhora. E inclusive tem muitas casas que tu pega um cliente hoje, ele faz a casa dos sonhos dele, daqui a 5 anos já não é mais, ele já quer outra casa. Ele já quer evoluir, ele já quer mudar uma coisa que outra, ele já viu necessidades. Por quê? Porque a gente muda. Inclusive tem a parte celular, né? As nossas células a cada 7 anos fazem um ciclo de mudança total, por isso que a nossa mente muda tanto. Porque de 7 em 7 anos a gente tem uma renovação, e isso faz com que a nossa cabeça mude, as nossas ideias mudem, os nossos ciclos mudem, e isso acontece também dentro de um imóvel. Só que no momento atual tu tem que buscar atender o cliente da melhor forma possível, ou seja, realmente trazer o melhor resultado que ele busque. E para isso tu tem que usar o que eu falei aqui em cima, que é a questão de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Tem que ouvir o cliente,
que isso realmente vai fazer a diferença. Em relação a entender as necessidades dos clientes, que é o que a gente está falando nesse vídeo aqui, basicamente está voltado a isso aqui. Escute ativamente os seus clientes para entender suas necessidades, desejos e limitações. Isso ajudará a oferecer as opções de imóveis mais adequadas e aumentar suas chances de concretizar a venda ou a locação. Então é exatamente o ponto que eu estava falando no slide anterior. É fundamental o entendimento do cliente. A partir do momento que tu escuta ele e que tu realmente monta uma estratégia, muitas vezes o corretor, no início, quando está começando, está almejando às vezes vender o imóvel que tem a comissão maior. Não faça isso. Por quê? Porque tu está fazendo essa profissão não para hoje, tu está fazendo uma vida inteira. O bom é que se tu não quiser nunca mais trocar de profissão, tu consegue ser corretor pro resto da vida e cada vez ganhar mais. Por quê? Porque cada vez tu vai ter uma carteira maior de clientes, cada vez tu vai ter mais investidores que já confiam em ti, cada vez tu vai estar mais experiente, tu vai ter um domínio maior sobre tudo que tem à venda, tu já vai conseguir ter uma precisão maior. Então a experiência é uma dádiva. Ela realmente vai te agregar muito. Então não destrói uma profissão que tu está construindo que te permite ter resultados maravilhosos. Segue a ética desde o início. Porque se tu for correto desde o início, as coisas vão acontecer cada vez mais naturais. E aqui, esteja atento às mudanças de comportamento no mercado e nas preferências dos consumidores. Por exemplo, muitos compradores têm se interessado por imóveis com mais espaço ou em localizações que ofereçam mais qualidade de vida, diferentes de áreas centrais. Então a gente tem que entender o que está acontecendo com o comportamento dos clientes. Qual que é a região da cidade que mais está crescendo? Qual que é a possibilidade maior de valorização? E esse cliente, ele prefere localização ou ele prefere infraestrutura? Para ele faz mais sentido ter uma infra ou ele prefere um que tenha menos infra e que tu tenha um condomínio mais barato? Então tudo isso aqui são as mudanças de comportamento, porque são ciclos. Então, primeiro que tem uma mudança geral, tem a mudança do teu cliente em si, porque se tiver um cliente em carteira, que esse cara continuar comprando contigo a vida inteira, entenda que esse cara que comprou talvez a primeira compra dele para investimento não é o mesmo cara que vai te comprar daqui a 10 anos com outro tipo de investimento, porque a cabeça dele também vai ter mudado. Assim como tem a mudança geral, que é o mercado mudando o comportamento, ou seja, uma região que antes era muito procurada pode não ser mais uma região tão procurada. Uma região que era uma oportunidade de negócio, talvez ali na frente deixe de ser e se torne uma região que está inclusive supervalorizada, que muitas vezes as pessoas já começam a fugir porque acaba se tornando muito mais caro. Tem pessoas que não avaliam essa questão do preço porque elas querem morar naquele bairro e pronto. E elas acabam se mudando para lá porque elas já buscam qualidade de vida, um bairro consagrado e assim vai. Só que tu tem que ter esse entendimento para conseguir entregar sempre para o teu cliente a melhor alternativa e realmente com embasamento, com entendimento. Senão, realmente, tu não consegue ser profissional no teu trabalho. Essas 3 dicas são fundamentais. Se tu simplesmente pegar o que a gente conversou no vídeo de hoje, já vai fazer uma grande diferença para ti realmente no seu resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem de curtir, compartilhar e acompanhar a série, né? Porque ela ainda vai toda semana. A gente teve um vídeo, hoje é o 2º, tem mais 3 vídeos pela frente. E até logo mais. Tchau, tchau.